galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aposta de preventiva da Medway para a Unicamp, que curiosamente foi a universidade onde eu fiz clínica médica e tenho o maior orgulho de dizer que eu sou de lá e eu sei que vocês quando passarem também terão. Galera, como que é a prova de preventiva da Unicamp? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o John, sou professor de preventiva aqui na Medway e vou estar com vocês tanto nas apostas quanto nas dicas da Unicamp. E se liga que no final desse vídeo vai ter uma dica extremamente prática para vocês aumentarem a performance no dia da prova. Bora lá! Como que é essa prova de preventiva da Unicamp? Primeira coisa que vocês precisam saber, não tem uma pessoa que lê e faz a prova da Unicamp e não tem empatia por essa prova. É aquele tipo de prova que você vê, poxa, tá valorizando o meu conhecimento como médico, como ser humano, como um bom médico que atua frente aos pacientes. Então é uma prova que você se sente abraçado. No final, por mais que você não faça Unicamp, você cria um carinho muito grande por essa prova. E as questões, obviamente, para valorizar você e o seu pensamento e o seu conhecimento, elas são do padrão de raciocínio clínico, beleza? Um caso, que tem ali um caso raiz, e pede para que vocês raciocinem os dados deste caso e chegue ao que está sendo perguntado. É uma prova que ela tem sido, pelo menos na preventiva, muito fiel aos seus padrões dos últimos 6 anos e, obviamente, sempre coloca uma visão posicionada e politizada a respeito das provas de preventiva. Então é uma prova que faz críticas políticas, críticas éticas e vocês
estão ali para poder julgar. Então, cuidado com posicionamentos muito fortes em relação a uma frente e não em relação a outra. Criem sempre uma visão crítica e analisem os contextos que as questões levarem a vocês, ok? Porque ela é uma prova que vai sempre valorizar ética e humanização. Se tem alguma alternativa que vai em contrário a isso, provavelmente ela está errada, beleza? E, por termos lá um serviço de residência em medicina do trabalho extremamente estruturado, extremamente de referência no Brasil inteiro, a medicina do trabalho acaba sendo o carro-chefe dessa prova, beleza? E o que a gente vai relembrar hoje nas apostas que podem cair nesse ano para vocês na Unicamp? Profilaxia da raiva é uma das instituições que mais cobra profilaxia de raiva e neste ano que a gente teve uma atualização do protocolo e um surto na tribo Machacali, lá em Minas Gerais, é um prato cheio para isso vir à tona e ser cobrado novamente. Interpretação dos estudos em relação a intervalo de confiança e a interpretação correta do Forest Plot, que é o gráfico em floresta das meta-análises. A gente vai também entender o conceito de equidade associado à justiça. É uma das provas que, quando cobra algum tipo de princípio ético-doutrinário do SUS, geralmente é equidade em seus mais variados aspectos, tá bom? E política nacional de humanização. É difícil ter uma prova da Unicamp que não cobre esse assunto e a gente tem que revisar justamente por causa disso. Conceitos de fim de vida, a gente vai ver também, e projeto terapêutico singular e também saúde mental no ambiente de trabalho. Se vocês terem uma ideia aqui, isso daqui foi alvo de questão discursiva ano passado, isso daqui foi alvo de discussão discursiva do ano passado, isso e isso. Porque recorrentemente eles cobram isso tanto na objetiva quanto mais recentemente na discursiva nesse padrão. Isso aqui já foi ponto na época que tinha prova prática como um ponto de checklist, tá bom? Então a gente vai revisar tudo isso hoje com vocês, beleza? Começando então por profilaxia da raiva, galera. Bora lá! Primeira coisa, já falei que aparece recorrentemente e nesse ano alguns elementos trouxeram mais destaque para eles cobrarem isso novamente. A gente teve lá no início do ano, no primeiro semestre, por volta de março a maio, um surto de raiva humana que aconteceu na tribo Machacali, que levou alguns óbitos de crianças e adolescentes, e associado a isso a gente também teve uma atualização do protocolo de profilaxia da raiva. Portanto, deve aparecer na prova de vocês. E por que atualizou esse protocolo pelo Ministério da Saúde? Primeiro, porque agora a gente tem uma maior disponibilidade de insumos e, portanto, de produtos relacionados a soro, imunoglobulina e vacina para a raiva humana. Além disso, a gente tem aumentado um perfil de preocupação porque mudou o padrão epidemiológico. Há 10 anos atrás, se perguntasse quais eram os acidentes por raiva, a gente tinha principalmente cães e gatos como os principais animais envolvidos nesse tipo de acidente. Houve uma mudança do perfil epidemiológico, no qual, nos últimos 10 anos, a gente vê pelos boletins que animais silvestres e animais de interesse econômico dominam esses acidentes, tá bom? Mas principalmente silvestres. Raposas, morcegos e por aí vai, tá? E depois, a gente teve uma atualização recente do protocolo da OMS, dando maior respaldo científico e maior segurança para que a gente possa ser um pouco mais interventor em algumas situações e um pouco mais tranquilo em outras. Então ele é um protocolo que acabou sendo simplificado porque as evidências e a OMS embasam um perfil de maior segurança para a gente na atuação, ok? Mas antes de a gente entrar na tabela, a gente tem que ter alguns racionais. Primeira coisa, sempre que eu falar vacinação, eu estou falando de um esquema de 4 doses, a primeira realizada no dia do acidente, outra 3 dias depois, outra 7 e outra 14. Tudo bem? Então, 4 doses, 0, 3, 7, 14. E quais são as vias e doses? A gente tem duas possibilidades. A primeira delas é intradérmica e por ser ali na região intradérmica, um volume pequeno de aplicação dessa vacina. E a gente deixa metade em cada sítio. Então 0,1 em uma parte, 0,1 em outro, que pode ser na inserção do deltoide ou até mesmo no antebraço. Beleza? A via intramuscular, por ser uma via mais profunda, eu consigo aplicar um volume maior, de 0,5 a 1 ml, e eu aplico em um único local, que pode ser também no deltoide
ou no vaso lateral da coxa, tá bom? Só lembrando que não aplicamos no glúteo, porque o glúteo ele tem uma grande quantidade de tecido adiposo, é difícil com a agulha intradérmica a gente atingir plano muscular, que é onde a via intradérmica, eu falei? Via intramuscular, a gente atingir o plano que a gente quer, que é o plano muscular. Tudo bem? Agora, quando eu estiver falando de soro, para a prova da Unicamp, pode ser o soro antirrábico ou a imunoglobulina humana antirrábica. Eles consideram soro como um termo genérico para estes dois produtos, tá bom? A indicação é aplicar tão logo possível, mas a gente tem um teto máximo de até o 7º dia após a primeira dose da vacina para a gente poder aplicar. Porque isso daqui é uma imunização passiva e aqui eu estou fazendo uma estratégia de imunização ativa e eu produziria até o 7º dia anticorpos próprios, beleza? O que é importante também em relação ao soro? A aplicação é muito próximo do local onde aconteceu o acidente. Então, a gente escolhe um sítio de punção próximo a este local, ok? Quando a gente fala de estratégia de sorovacinação, e esse é um termo que eu vi na Unicamp e não vejo em quase nenhuma outra prova, eu quero dizer que, além do soro, eu estou fazendo esquema vacinal completo, beleza? Galera, de animais, o que vocês precisam conhecer? Dependendo do tipo de animal, a gente conhece menos a fisiopatologia da raiva, ou conhece mais e se preocupa muito, e, portanto, varia o tipo de intervenção que eu vou fazer. Começando, então, pelo mais perigoso, o morcego. E aqui o morcego chama a atenção que ele é um animal que ele tem hábitos noturnos, então e também fica ali em ambiente de mata. Não é comum verificarmos morcegos em região urbana e durante o dia. Esses dois comportamentos, eles são os comportamentos de um morcego que está fora do seu comportamento habitual. Muito provavelmente há um risco de ele ter raiva nesse momento deste comportamento. Tudo bem? E John, o morcego ele se alimenta de frutas. Isso é um problema? Esses daqui, eles podem ser um agente aí de veículo de raiva? Sim. Já foi questão na Unicamp também, independentemente da alimentação, não diz respeito à possibilidade ou não de ele fazer ali uma mordedura em um ser humano, tá bom? Galera, aqui nesse caso do morcego, a gente não tem nenhum tipo de possibilidade de ter um acidente com o morcego e não indicar a sorovacinação, tá bom? Então, falou em prova é igual a sorovacinação, ok? E nesse caso, o morcego, apesar de ser considerado um animal silvestre, eu vou fazer uma subdivisão para vocês entenderem, tá certo? Apenas quando tiver um contato indireto, que é um contato no qual não tem exposição de mucosa, não tem exposição com mordedura, simplesmente é uma pele íntegra em contato. Só que no caso do morcego a gente se preocupa tanto que somente neste animal a gente vai fazer sorovacinação, independentemente do contato. Tudo bem? Os mamíferos silvestres são os mamíferos que geralmente ficam em ambientes de mata. Por exemplo, morcegos, raposas, macacos, saguis e etc. Tá? Aqui a grande preocupação é que a gente não conhece bem a fisiopatologia da raiva nesses animais. Portanto, a gente levanta um nível de preocupação alto e a nossa conduta também é menos conservador. Tudo bem? Justamente por não conhecer bem a fisiopatogenia. Na aula, quando vocês tiverem o ticket, a etiqueta silvestres, entendam que são os mamíferos silvestres. Um outro tipo de classe que a gente faz em relação ao protocolo de profilaxia da raiva são os mamíferos de interesse econômico. Basicamente, são os mamíferos que a gente produz para abate e consumo de carne, tudo bem? Então, temos os bovídeos, equídeos, caprinos, suínos, ovinos, tá bom? Bois, cavalos, pelo amor de Deus, não comam cavalos, tá? Deve ser bem ruim e é um animal de musculatura muito dura, tá? Cabras, porcos e ovelhas, tá bom? Na aula vai estar como ticket de interesse econômico, beleza? Só lembrem deles, que é um estágio intermediário de preocupação. O estágio mais tranquilo de preocupação, e o protocolo ele trouxe mais tranquilidade justamente por a gente conhecer muito bem a história natural da raiva nesses animais, é cães e gatos, tudo bem? E aqui a gente pode ter cães e gatos em dois perfis diferentes. Se for um animal passível de observação ao longo dos próximos dias e sem sinais sugestivos de raiva, ou seja, não mudou o comportamento, não ficou raivoso, não desapareceu ou não morreu, eu deixo como cão ou gato sem suspeita.
Agora, se eu não puder observar por 10 dias, ou ele tiver raiva, desapareceu ou morreu, ele é um cão ou gato com suspeita, ok? E por que isso daqui já é o suficiente para eu levantar? O fato de não conseguir acompanhar. Gente, raiva é um agente que dá basicamente 100% de letalidade nos casos. A gente não brinca, principalmente porque a gente tem mecanismos de prevenção e profilaxia pós-exposição. Tudo bem? Para todo caso, a gente tem um protocolo geral de lavar o local com água e sabão abundantemente, tá bom? E quando vocês forem ver a tabela, é importante que vocês vejam que ela pode ser lida de diversas formas, porque ela tem variação em 2 blocos. Seja pelo tipo de exposição, indireta, leve ou grave, ou risco ou tipo de animal, tudo bem? Então dá para ver pelas 2 formas e você pode escolher a forma de ler. Eu vou dar uma sugestão, mas se está funcionando, se você já entendeu do seu jeito, sucesso, continua, mas eu vou explicar uma maneira que a gente e o fluxograma do Ministério da Saúde categorizou como a preferencial, tá bom? Eu tinha feito essa categorização por tipo de exposição e depois eu vi um fluxograma do Ministério da Saúde também recomendando essa linha de raciocínio, porque é mais fácil, tá? Vocês vão entender. Então, pelo tipo de exposição, eu tenho 3 possibilidades: indireta, leve e grave. Isso daqui lembra muito o que a gente tem de classificação de um acidente com suspeita de tétano, né? Com risco de tétano. Olha lá. Indireta, o que vocês já pensam? Não é uma causa direta de acidente, não é uma causa tão grave de acidente. Provavelmente não houve uma perfuração da nossa camada de proteção cutânea, tudo bem? Então, o que é um acidente indireto? É eu ver um animal com raiva e tocar nele, tá certo? Ou dar de comer para esses animais, tendo contato com a saliva, mas com a minha pele íntegra. Ou então, ter contato com a pele íntegra com secreções e excreções de animal, reforçando esse primeiro item, ainda que raivoso ou de um caso humano. Tudo bem? E aqui para indireta, a gente é bem tranquilo, exceto para morcego, tá certo? Então, o morcego, já falei para vocês, em nenhuma hipótese a gente não vai fazer soro vacinação, ok? Aqui eu chamo atenção por um caso que a Unicamp deu de que uma família estava dormindo e eles encontraram um morcego morto na cozinha de casa. Galera, se vocês encontram um animal como um morcego morto em casa, primeiro, está fora do seu comportamento habitual e por mais que você não tenha nenhuma visibilidade de lesão, o risco é alto e às vezes ele pode ter feito alguma mordida que não seja muito visível a olho nu. Então eu não banco essa responsabilidade para morcego, agente soro vacina. Tudo bem? Para todos os outros, nada. Indireta é isso. A leve é o tipo de acidente no qual eu tenho mordedura ou arranhadura superficial, seja no tronco ou nos membros, exceto extremidades. Tudo bem? E também pode ser uma lambedura de uma lesão superficial. O que seria isso? Caí, fui que nem a Ludmilla, meu maior medo é andar de moto, cair e me ralar todo. Aí vai lá um boi e me lambe. E esse boi lambendo ali, depois eu descubro que tinha raiva, por exemplo. Beleza? Então, lambeu uma lesão superficial é um acidente leve, mas eu não sou tão conservador nesse caso. Então, todos os silvestres, soro vacinação, beleza? Só que aqui eu puxo a soro vacinação também para os outros animais silvestres, saguis, macacos, raposas, enfim, tá? O cão e gato com suspeita e animais de interesse econômico entram no estágio intermediário, com a vacinação de 4 doses, e se for um acidente leve num cão e gato sem suspeita, não faço nada. Tudo bem? Olhem visualmente a tabela, porque no indireto era só isso daqui. No leve, a gente tem 4 para 4 categorias de animais, ok? O grave. Qual que é o lance do grave? Pode ser uma mordedura ou arranhadura em uma mucosa. Então eu tenho uma inoculação numa mucosa que tem rápida absorção desse agente na corrente sanguínea. Importante ficar ligado. Ou no segmento cefálico ou mãos e pés, pensando em extremidades por maior vascularização anatômica, tá bom? E áreas extensas ou múltiplas, profundas, mesmo que pontiformes. Pisei num prego e tive a exposição ali de contato nesse local, é grave, tudo bem? Ou feita por um animal silvestre, reforçando a importância de que o animal silvestre
a gente eleva o nível de preocupação, tá bom? Também pode ser uma lambedura de lesões profundas ou mucosas, mesmo que intactas, porque aqui a rede de capilarização e absorção é muito maior, tá bom? Então, envolveu mucosa, automaticamente virou grave, beleza, gente? E nesse caso, ó, é o contrário da indireta, é soro-vacinação para todo mundo, só cão e gato que, sem suspeita, que não vão receber nada, beleza? Tranquilo? Fechou? Então, só reforçando, indireta, soro-vacinação só para morcego, leve, soro-vacinação para silvestre e morcego e vacinação para cão e gato com suspeita e interesse econômico e cão e gato sem suspeita nada, e a grave, soro-vacinação para todo mundo, menos cão e gato com suspeita. Se vocês souberem classificar e souberem visualizar essa tabela, vai ficar muito fácil para vocês tomarem qualquer tipo de conduta na Unicamp, tá bom? Vamos para o nosso segundo assunto? Intervalo de confiança e forest plot. Vamos lá. Não é uma prova da Unicamp que costuma cobrar cálculo, tá? Geralmente vem uma a cada 2 anos, 2 a cada 2 anos, isso não é tão comum. Mas quando a gente fala de estudos epidemiológicos, a interpretação do intervalo de confiança e a interpretação de uma tabela apresentada em forma gráfica, que é o forest plot, tabela em forma gráfica ficou estranho, né? Quando a gente vê o gráfico ali de forest plot, vocês têm que saber o que vocês estão olhando e quais achados são confiáveis e são de resultado desta meta-análise. Tudo bem? Então, é o que a Unicamp costuma cobrar. Vamos entender primeiro sobre intervalo de confiança. O primeiro passo é olhar se houve algum tipo de associação pela medida de associação que foi dada e o intervalo de confiança que foi colocado ao lado. Tudo bem? Se teve uma associação entre exposição e desfecho, eu posso ter 3 cenários. Ou não houve nenhum tipo de associação durante o estudo trabalhado, ou essa exposição foi um fator de risco para esse desfecho, ou esta exposição foi um fator de proteção para esse desfecho. Então, dentro desses 3 cenários, eles vão apresentar uma medida de associação que pode ser risco relativo, odds rate ou razão de prevalências, e nesse caso, quando for igual a 0, como eu faço uma divisão entre expostos e não expostos, e dá igual a 1, significa que não houve diferença, tá certo? Então, sem associação. Quando for uma medida de associação com valor maior do que 1, associou-se como fator de risco. E quando for menor do que 1, como fator de proteção. Tudo bem? Dizendo que aqui tivemos mais expostos com o desfecho do que não expostos com o desfecho. E aqui a gente teve menos expostos com o desfecho do que não expostos com o desfecho, tá? Agora o segundo passo que eu quero que vocês entendam é que só a medida de associação não é o suficiente para a gente bater o martelo. Eu preciso saber se essa medida teve significância estatística e quem vai me dar isso é o intervalo de confiança, que para os estudos de bioestatística, geralmente relacionados à área da medicina e área da saúde, a gente pede um intervalo de confiança de 95% ou um p-valor com p menor do que 0,05, tá bom? E aqui a gente tem alguns cenários olhando para esses 2 parâmetros. Quando eu olho para intervalo de confiança, eu tenho que verificar que eu vou ter um intervalo com um limite inferior e um limite superior. E eu tenho 3 possibilidades desse intervalo. Quando esses 2 extremos do intervalo estão acima do número 1, que é o nosso ponto delimitador, eu, por exemplo, 2,75 como limite mínimo e 7,09 como limite máximo, eu digo que ela é uma associação significativa, porque os 2, em todo momento, agiram como um fator de risco para este desfecho. Tudo bem? Agora, quando os 2 estão abaixo do 1, ou seja, 0,34 a 0,89 como os limites inferior e superior, eu vejo que ela é significativa, só que para proteção. Tudo bem? Só que há um cenário no qual, ora, parte dessa amostra foi fator de risco, ora como fator de proteção, que é quando o limite inferior ele está abaixo de 1 e o superior acima de 1, como está aqui no 0,34 e 7,09. Essa associação não me demonstra que houve uma significância estatística pensando no intervalo de confiança de 95%, ok? E o p-valor, a gente tem aqui como p menor do que 0,05, de acordo com o nosso valor de alfa, que é o nosso nível de significância estatística,
que é basicamente a porcentagem de erro ao acaso que eu assumo para esse estudo. Tudo bem? Nesse caso, se eu defino que é um P menor do que 0,05 que a gente quer, então, sempre que eu tiver valores abaixo desse valor, e lembrando que é aberto esse intervalo, eu tenho uma associação significativa. Tudo bem? Olhando agora para forest plot ou gráfico em floresta. Mas antes, só deixa eu reforçar aqui como vocês vão ler no dia da prova. Vão dar ali os achados do estudo para várias categorias que foram testadas, tá bom? E depois eles vão dar o valor da medida de associação. Beleza. Classifiquei. É acima de 1, fator de risco. É igual a 1, sem associação. É menor do que 1, fator de proteção. Depois que eu olhei isso, beleza. Deu acima de 1, vi ali que é 2,04. Entendo que é um fator de risco. Eu checo se tem significância estatística pelo meu intervalo de confiança. Se deu, com este valor, um intervalo de confiança que foi de 1,04 a 4,08. Beleza, ele é um fator de risco com significância estatística. Agora, se eu tenho esse 2,04 na medida de associação e o meu intervalo inferior é 0,8 e o superior é 1,6, eu não tenho significância estatística, então eu não posso afirmar que isso está válido para eu extrapolar para a população em geral. Tudo bem? E por fim, se eu tenho um valor abaixo ali de 1 dentro do meu intervalo, dentro da minha medida de associação, eu quero que vocês vejam que o mesmo racional vale, mas aí no caso eu só vou validar com significância estatística se o meu limite inferior e o meu limite superior estiver no número abaixo do que 1. Ok? Galera, indo para o próximo tópico, vamos para forest plot, que é o gráfico em floresta, e é uma representação, basicamente, dos estudos de meta-análise. Tudo bem? Então, ele é muito utilizado tanto em revisões sistemáticas quanto meta-análises. E é isso daqui o gráfico, tá? Vamos entender a estrutura geral dele. Aqui, ele vai dar o nome do estudo, pode ser o nome do estudo, mas geralmente é representado pelo autor, o nome do autor principal, beleza? O ano que foi feito, tá? Aqui do lado eles podem dar o número, o N que foi utilizado nessa amostra, tá? Então, são essas 3 informações que dão. Isso daqui, em cada linha, eu tenho essa visão de autor 1 publicou em 2008, podendo ou não ter um N, beleza? Dou aqui a minha medida de associação com intervalo de confiança, tá? Então, 0,88, mas o limite inferior é 0,26 e o superior é 3. Ou seja, eu já vi que não tem significância estatística e toda vez que eu vejo a interpretação desse intervalo de confiança, eu vejo aqui nesta linha que em algum momento passou 1, porque vai de 0,26 a 3. Entenderam? Então, a linha ela não pode cruzar esse eixo 1 para dizer que eu tenho significância estatística. Por exemplo, estes dois aqui eu tenho significância estatística. Esses dois aqui cruzaram 1 e, portanto, não. Ok? E aqui a gente tem uma outra coisa que é o peso desse estudo para a gente ter o gráfico final da meta-análise. O que isso significa? Que esse estudo aqui e esse aqui, eles contribuem para a maior porcentagem da amostra. Por quê? Porque o tamanho deste elemento central é maior nesses daqui. E aqui do lado a gente vê o peso que esse estudo teve em relação aos meus 100%. Eu vejo confirmando que esse aqui foi de 28,68, esse de 30,73. No fim, o que vai acontecer? De acordo com o peso do estudo, a gente vai poder transformar uma média, basicamente uma média ponderada, que vai ser esse gráfico em diamante, beleza? No qual o odds ratio ele fica bem aqui nessa região e o intervalo de confiança fica em relação a este lado mais horizontal. Então, vertical é a parte da medida de associação. Nesse caso, foi 1,97, muito próximo aqui do 2, beleza? Então, a pontinha do diamante dá para esse lado. E essa outra parte do diamante, a parte horizontal, ela vem em relação à variação do meu intervalo de confiança, que ficou no 1,56 como limite inferior e 2,48 como limite superior. Beleza? Dito tudo isso, então a gente começa a ver aqui que esse aqui não tem significância estatística, esse aqui é fator de proteção, esse aqui é de risco, mas talvez o peso desse aqui foi maior, que colocou o meu losango para cá. E aqui, então, olhando que essa parte do losango é o intervalo de confiança médio, e aqui a medida de associação em média, tá? Então, vamos lá.
Nesse caso A, eu vejo que é um estudo que não tem significância estatística, porque o limite inferior está abaixo do 1 e o superior acima do 1. Aqui agiu como fator de proteção e assim vai, beleza? Então, ó, não teve associação porque cruzou, não teve associação porque cruzou, aqui associou-se como um risco porque está tudo acima de 1 e aqui como proteção porque está tudo abaixo de 1. Tudo bem? O mais importante é que vocês não estranhem esse tipo de gráfico, tudo bem? Feito isso, missão está cumprida. Galera, vamos agora para o nosso terceiro tópico de discussão, que é equidade e justiça. E por que a gente traz isso como ênfase para as apostas da preventiva da Unicamp? Já falei para vocês que ela é uma prova politizada, tá? Então ela é uma das que mais traz relevância do conceito de equidade como princípio ético doutrinável aplicado nas provas, tá certo? E muito relacionado ao conceito de justiça distributiva. A gente vai conhecer isso. A justiça diz respeito a um tratamento justo, equitativo e adequado às pessoas. Na sua subdivisão de justiça distributiva, eu falo a respeito de distribuição justa, equitativa e adequada dos recursos por normas que se justificam através de termos de cooperação social. Ou seja, cooperativamente, a gente vê que casos mais prioritários, diante de um contexto, receberão mais recursos, sejam eles pessoais, financeiros, de insumos, do que de pessoas que têm menos necessidades do que essa que eu julguei. Tudo bem? E isso é a base, obviamente, do princípio de equidade. Só para ter uma ideia, a justiça é um princípio ético, é um princípio da bioética, tá certo? Que foi transponível num princípio ético doutrinário do SUS, que é a equidade. A equidade diz respeito a senso de justiça, é esse o seu significado no dicionário, no qual eu priorizo os mais vulneráveis para garantir uma igualdade ao acesso do sistema. O ideal é que a gente tivesse a igualdade como princípio, só que a gente sabe que a partir do momento que a gente tem determinação social em saúde, no qual a educação, se uma pessoa tem, ela tem maior chance de usufruir muito mais do sistema do que de uma pessoa que não sabe nem que isso era uma potencialidade. Então, já que a gente não garante a igualdade pela nossa sociedade, a gente faz a equidade para garantir que diferentes pessoas com diferentes necessidades consigam nivelar isso de uma forma mais igualitária, beleza? Aqui no caso, então, a gente trata diferentes pessoas de acordo com a sua necessidade ou prioridade, tá? A Unicamp 2022 trouxe uma questão discursiva que era uma mulher de 66 anos com múltiplas comorbidades e ela precisava fazer exames para acompanhamento, mas refere que não pode pagar, beleza? Neste caso, o que acontece? A gente precisa dar uma priorizada na marcação desses exames dessa mulher, tudo bem? Então, era justamente a equidade que a gente precisava marcar como resposta. Outras situações é a priorização de atendimento, por exemplo, uma pessoa que chega numa classificação de Manchester, dentro de um acolhimento em laranja e uma que está em verde, ela vai ser atendida num tempo menor, ela vai ter um olhar melhor para o seu caso. Mesma coisa casos urgentes e emergentes. Se for um idoso em relação a um adolescente, por exemplo, eventualmente ele pode receber o atendimento antes e por aí vai, tá bom? O mesmo vale para priorização de recursos, beleza? Então, todas as políticas que a gente tem para algum tipo de população vulnerável ou mais minoritária, a gente tem uma priorização de recursos focada, justamente porque a gente sabe que a gente precisa vencer a determinação social em saúde que eles estão expostos, beleza? Muito nessa linha de politizar e humanizar, a gente tem a Política Nacional de Humanização, que para a prova da Unicamp é sempre um destaque. É importante a gente conhecer princípios e diretrizes, beleza? E a Política Nacional de Humanização, ela nada mais veio para dar uma regulamentada e dar uma aplicação mais prática dos nossos princípios e diretrizes do próprio SUS que foram previstos na Lei 8080. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Também é chamada de PNH, Política Nacional de Humanização, ou de uma maneira mais popular como Humaniza SUS, ok? O objetivo, como eu falei para vocês, é efetivar os nossos princípios dentro da rotina de atenção e gestão, ok? Qualificando a nossa saúde pública e incentivando
trocas de todos os pilares envolvidos na assistência e gestão. Então, une visão de gestores, trabalhadores e também dos usuários, beleza? E como que a gente faz isso? A gente inclui os trabalhadores e usuários em todos os pontos de atenção e gestão. Os princípios da PNH são 3. O primeiro deles, transversalidade. Vamos entender por que isso. Uma linha transversal é uma linha que atravessa ou corta outra linha ou plano, ou seja, eu não estou fazendo uma linha reta no qual eu olho só uma opinião. Eu estou fazendo uma linha que acomete e contempla vários planos e ela vai se atravessando. A transversalidade ela vem para dizer para a gente que a visão do usuário, do gestor e do trabalhador precisa ser contemplada para qualquer processo de decisão em saúde. Tudo bem? Então, diz respeito a um alto grau de contato e comunicação entre as pessoas e também de grupos ampliados. Não há uma hierarquia, não é a visão do gestor que vai pesar em relação ao do usuário. Literalmente, é uma estrutura colaborativa no qual eu contemplo tudo isso para ter uma melhor noção do que é prioridade, o que está afetando a nossa saúde naquele local. Aqui da transversalidade também diz respeito a que o médico também não vai assumir nenhuma hierarquia superior a nenhum outro profissional de saúde ou até mesmo em relação ao paciente. Tudo bem? É muito comum em provas politizadas eles colocarem inflexões no qual você tem que decidir se você vai ter um modelo mais médico-centro de visão, médico-centrado, ou um modelo no qual vocês entendem o que é o trabalho em equipe, quais são as suas potencialidades e qual que é o protagonismo de cada agente para que o resultado aconteça. Tudo bem? A próxima é indissociabilidade entre atenção e gestão. Basicamente aqui, gente, a gente sabe que não tem como a gente prestar uma boa atenção se a gestão não está olhando para os nossos problemas. Da mesma forma, a gestão precisa do feedback da atenção, de quem presta ali atendimento no dia a dia, porque eles são a ponta que vai identificar problemas de processos, problemas de fluxos, e isso dá um feedback para a gestão melhorar. Então, a indissociabilidade diz a respeito de que os trabalhadores e usuários eles têm que conhecer como funciona a gestão, ter voz ativa nas decisões de ação em saúde daquela população. Sendo assim, as decisões elas vão ser mais acertadas e vai ter um aumento da satisfação de todos os pilares envolvidos. É uma via de mão dupla nessa indissociabilidade, como eu falei para vocês, beleza? E por fim, o nosso último princípio da PNH é protagonismo, corresponsabilidade e autonomia de sujeitos e coletivos, tá? Aqui diz muito a respeito da valorização do usuário e do profissional. Um exemplo muito clássico de protagonismo, corresponsabilidade e autonomia é basicamente eu convidar todas as pessoas envolvidas num caso complexo a participar de um projeto terapêutico singular, por exemplo. Aqui as pessoas são reconhecidas pelos seus conhecimentos e tratadas como cidadãos de direito. Não tem uma classe que vai se sobrepor em relação à outra. E quebra a ideia também de que o trabalhador é uma pessoa que só vai cumprir ordens e que o usuário deve aceitar tudo que ocorre no serviço sem poder se expressar, sem poder dar feedback, sem poder atuar com autonomia também nesse serviço. Tudo bem? Esses princípios, eles obviamente acabam sendo bastante filosóficos de um modo geral e um pouco práticos. Para isso surgem as diretrizes para a gente arranjar o processo de trabalho e incorporar a Política Nacional de Humanização dentro dos nossos sistemas, tá bom? E ela tem basicamente algumas diretrizes. A primeira delas, que vocês precisam conhecer, é o acolhimento. Basicamente, é chegar ali ao usuário e ter uma escuta qualificada, reconhecendo a singularidade tanto daquele atendimento e da sua necessidade, e também do sujeito como um todo. Tudo bem? O segundo diretriz da PNH é uma gestão participativa e cogestão. Mas, John, não está um pouco redundante lá com a indissociabilidade entre atenção e gestão? Sim, só que aqui é muito mais no campo da ideia, aqui é muito mais no campo de atuação. Tudo bem? Então, uma gestão participativa e um esquema de cogestão diz que, para a gente poder gerir de uma maneira adequada, eu preciso incluir novos sujeitos, tanto para aumentar nosso grau de análise, quanto facilitar uma decisão relacionada a alguma ação de serviço de saúde. Aqui podem ter inclusive espaços como comissões colegiadas, puxadas pela gestão principal e englobando a visão do usuário e a visão dos próprios trabalhadores. Beleza?
Terceira diretriz da PNH é a ambiência. A ambiência diz respeito à criação de um espaço de atendimento saudável, acolhedor e confortável. É basicamente as pessoas que trabalham naquele local poderem contribuir para a visão de como que deve ser este lugar, tanto em relação à arquitetura, quanto em relação à sala, e não só o trabalhador, mas também o usuário poder dar esses feedbacks para poder influenciar no projeto arquitetônico como um todo. Então, é uma discussão coletiva desse projeto, das reformas, do uso do espaço, o que a gente vai fazer ali para melhor atender as necessidades desses 3 pilares, tá? Depois, a gente tem a clínica ampliada e compartilhada. Aqui diz muito respeito à nossa visão de atendimento e a visão que o usuário contribui para a formação do processo de decisão terapêutica, tá bom? Então aqui a gente entende que uma visão fragmentada dos conhecimentos e ações da saúde são ineficazes. Então, se eu tiver um modelo muito biomédico de atendimento, no qual eu olho para a doença, eu estou deixando de fazer uma clínica ampliada, no qual eu não vou colocar um rastreio oportunístico, uma atualização vacinal, de entender o indivíduo como um sujeito amplo em relação à família, em relação a trabalho, em relação à cultura, tá certo? E também diz respeito ao compartilhamento das decisões em relação ao paciente, tá certo? Então, o paciente e o médico trocam visões e chegam coletivamente a uma ação que faça sentido para os dois. Ampliar a clínica é melhorar a comunicação, olhar o todo e compartilhar as decisões. Depois, a gente tem a valorização do trabalhador. Não adianta eu dizer que eu quero incluir em tudo quanto é lugar e não valorizar a opinião dele, tá bom? Então, eu dou visibilidade à experiência desses trabalhadores, incluo eles na tomada de decisão, tá bom? Depois, defesa dos direitos do usuário. É nosso papel, em todo momento, seja como usuário, seja como gestor, seja como trabalhador, atuar na defesa dos direitos do usuário. A gente tem que garantir que esses direitos sejam cumpridos. A Unicamp já colocou o caso de um pai que foi impedido de acompanhar o parto do filho porque o centro obstétrico ali tinha mulheres expostas e tudo mais. Gente, se tem essa falha de ambiência na organização do serviço, não pode ser só um motivo para eu excluir esse pai do nascimento do próprio filho. É um direito previsto, tá certo? Então, eu tenho que dar um jeito de fazer com que isso aconteça. Beleza? Tranquilo? Política Nacional de Humanização. Olhem bem os princípios, vejam como as diretrizes foram impostas no processo de trabalho, mas é uma excelente pedida para a Unicamp deste ano de 2023. Beleza? Galera, vamos para o conceito de fim de vida. Aqui entram aspectos e definições conceituais, no qual vocês têm que julgar o que aconteceu. É relativamente simples, mas a gente precisa revisar. Primeira coisa, vocês têm que entender que a morte ela não é apenas o momento que a gente perdeu a vida, tá certo? Às vezes ela vem com o entendimento de processo, tá certo? E esse processo, que é o momento que antecede a morte, ele pode acontecer de diversas formas. Então, a gente tem que dar atenção a esse processo de morrer. E para isso, a gente tem que internalizar que ninguém aqui é Deus, tá certo? Sei lá se vocês acreditam em Deus ou não, mas é uma maneira mais de aproximar essa ideia, é que a morte é algo natural e que sim é inevitável, tá bom? Galera, o primeiro conceito que vocês precisam conhecer é a distanásia. Geralmente, distanásia e ortotanásia são o que mais vão cobrar de vocês. Aqui, o dis vem de morte dificultada. Também é reconhecida como obstinação terapêutica, ou seja, o médico e a equipe de saúde ficam ali utilizando de terapias fúteis e inúteis, porque eles estão obstinados a manter esse paciente vivo a despeito da sua história natural, tá bom? Então é um processo de morrer prolongado artificialmente e desnecessariamente. E, obviamente, isso gera bastante sofrimento para o paciente e para a família também. Cuidado com a cultura, no meu plantão ninguém morre, tá bom? Isso aqui só revela mais sobre o nosso ego do que uma necessidade real do paciente e da família, ok? Então, distanásia é quando a gente vai ali, pega um senhor de 99 anos que chega com, sei lá, com performance status lá no pé, já tem uma neoplasia em atividade, já com metástase, e ele está ali num processo ativo de morte por uma infecção, sei lá, e você vai ali, antibiótico, intubação, diálise, acesso central para poder colocar droga vasoativa.
e a família lá criando esperanças irreais, expectativas irreais, e você prolongando o processo de morte dele, porque no final esse paciente, sim, vai morrer, tá bom? Então você interpretou errado esse processo. Galera, a ortotanásia ela vem no oposto em relação à distanásia e diz respeito a morrer no tempo certo. Orto é o correto, tá bom? Não ortopedia. Não, brincadeira, tô de sacanagem. Galera, quando a morte acontece de uma forma natural, a gente diz que é ortotanásia, tá bom? A eutanásia, eu quero que vocês entendam que é proibida aqui no Brasil, mas é chamada de boa morte. Ela tem uma aplicação em relação a uma abreviação do tempo de vida com fins de poupar o sofrimento. Então, às vezes, ela é indicada para pacientes que têm uma doença com um prognóstico muito bem definido e que a gente sabe que dali para frente é queda funcional e sofrimento acumulado tempo após tempo, tá bom? Como eu falei para vocês, não é previsto em lei no Brasil, mas em alguns países como Suíça, por exemplo, é liberado, tá? A mistanásia, e esses dois últimos conceitos que eu vou falar, eu quero que vocês prestem atenção, porque está caindo bastante na Unicamp, são conceitos que a gente não vê muito. Então a gente tem a mistanásia, que é basicamente uma má morte. Significa uma morte que, assim como a eutanásia, ela vem antes do seu tempo previsto, mas não por uma interferência, e sim por uma negligência, uma falta dessa interferência que pudesse manter esse paciente bem depois, tá certo? Por isso ela é chamada de eutanásia social ou morte miserável. É basicamente, por exemplo, você ter um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, e você não fazer o primeiro atendimento no momento correto, tá certo? São pessoas que ficam margeadas em relação ao sistema e nesse margeamento acabam morrendo sem ter acesso adequado ao sistema de saúde, tá bom? E por fim, o último conceito que eu quero dividir com vocês é a calotanásia, que é uma morte bela. Calo vem de bela. E é um processo de ritualização da morte, no qual o paciente e a família vivem esse processo ritualizado, trazendo mais tranquilidade, proximidade e redução do sofrimento. Tá bom? Então, de uma forma geral, olhando aqui a linha do tempo, se eu tenho uma morte antecipada, ela pode ser por desejo do paciente, que é a eutanásia, ou por negligência, que é a mistanásia. A morte que ocorre no momento certo é a ortotanásia, e a distanásia é uma morte que foi prolongada, tá certo? Às custas de medidas fúteis e inúteis. A calotanásia ela vem muito como um adjuvante da ortotanásia aqui, tá bom? Só para dar um recorte a mais, eu vou trazer um outro conceito que caiu pouquíssimo já no Unicamp, mas a gente discutia muito dentro da residência, então vale a pena vocês ficarem ligados, que são as diretivas antecipadas de vontade. Basicamente, são instruções de como uma pessoa em sã consciência diz em relação aos seus desejos de processo de morte, tá bom? Isso daqui vai ditar os cuidados que ela vai receber, mesmo que ela fique incomunicável, ok? E quando o paciente expressa isso em sã consciência, a gente tem que fazer com que esse desejo prevaleça a despeito dos desejos do familiar, beleza? E não precisa um documento em cartório autenticado para isso acontecer. Mas toda vez que um paciente expressar isso, e não é uma expressão ativa, geralmente quando a gente está ali numa queda de performance status por uma evolução de doença crônica, a gente já leva isso ativamente para o paciente, porque é importante que ele tenha autonomia do seu processo de morte, tá certo? Você vai registrar no prontuário esses desejos. E aí, obviamente, vale a pena pedir para o paciente assinar o prontuário, tá bom? Porque te dá um subsídio a mais, mas o prontuário já é o suficiente. E nesse caso, é nosso dever como médico fazer esse registro quando ele comunica. Senão, a gente está omitindo um desejo do paciente, está fazendo uma má prática médica do ponto de vista ético, tá bom? A única coisa que a gente não vai cumprir as diretivas antecipadas é se for contra os preceitos de ética médica. Aí não dá, tá bom? Entrando no nosso penúltimo tópico, temos o projeto terapêutico singular. Já foi uma questão única da prova prática da Unicamp, deu um caso complexo e dê 7 condutas de projeto terapêutico singular. Vai lá e voa. Vamos entender um pouquinho sobre essa ferramenta de atendimento muito utilizada para casos complexos da atenção primária à saúde. Como eu falei para vocês, já foi cobrado isoladamente numa prova prática. É uma pedida forte para qualquer prova, dentro do principal foco estatístico, que é a atenção primária em saúde, da Unicamp e Medicina no Trabalho, mas olhando
As provas em geral aqui em São Paulo é super relevante. E como começa? Algum membro da UBS vai identificar uma situação complexa, seja de um usuário, seja de uma família, seja de uma parte da comunidade. Depois, leva para uma discussão multidisciplinar, geralmente com apoio matricial, se necessário, mas é uma atuação muito forte do NASF nesse sentido também. E ao final, depois de a gente ter uma visão integral sobre o problema e passar pelas etapas do processo, a gente sai com um projeto estruturado e singularizado, beleza? Qual que é a estrutura então dessa nossa ferramenta? Começa com o diagnóstico. Eu vou ter um diagnóstico amplo desse paciente, então eu quero ver os problemas, o que são riscos, olho o indivíduo como um todo em todas as suas facetas, qual é a sociedade que vive, qual é a cultura, o que é importante ou não é importante para ele, o que é a noção de saúde e doença, qual que é o meio que ele vive, e para isso eu preciso tanto dos sujeitos envolvidos nessa PTS, para dar as suas visões a respeito disso, a gente como equipe de assistência e cada pessoa que tem contato ali é chamada e recrutada para a gente entender isso como um todo. É um espaço de discussão e colaboração a todo momento. Depois que a gente levanta diagnósticos, a gente precisa ter metas e priorização do que a gente vai atacar nesse primeiro momento. Mas o que a gente vai atacar nesse primeiro momento deve ser negociado com o paciente, com a família, com aquela área que está sob intervenção. Tudo bem? Porque não adianta eu chegar, não, isso aqui é lindo de se fazer, mas não resolve a vida do paciente, que é o principal protagonista de mudança da sua realidade dentro da visão de saúde e doença, tá bom? Depois, a gente definiu o que a gente vai atacar, precisamos ter um plano estruturado com divisão de responsabilidades do que cada um vai fazer como tarefa, para que depois de um tempo a gente possa reavaliar e ver o que deu certo. Ah, a gente subestimou então essa iniciativa, precisamos dar mais atenção, vamos botar mais foco nessa aqui agora nesse ciclo. E no final das contas, a gente vai fazendo ciclos de reavaliação e mudança da rota, até que este problema complexo é desmantelizado e torna-se um problema tranquilo para a UBS, tá bom? E para o paciente, para a família também. O que vocês precisam saber de hot points, os pontos quentes deste assunto nas provas de preventiva da Unicamp? Primeira coisa, qualquer membro da equipe pode identificar um caso complexo, ok? Não pensem que é o médico só que vai poder fazer isso. Segunda coisa, essa estratégia ela é feita geralmente com apoio matricial. Depois, o singular diz respeito ao projeto, não diz respeito que ela só pode ser aplicada a um indivíduo. Tudo bem? Esse projeto no final ele vai ser tão singular que ele vai ser possível para este caso e vai resolver este caso e nenhum outro, de tão singular que ele é. Então, além do sujeito, eu posso aplicar na comunidade, uma família, numa parte de um território, por aí vai. É uma discussão de forma mais complexa, olhando vários tipos de profissionais, olhando a visão do paciente e da família, olhando isso como um todo, tá bom? E a pessoa que é mais vinculada ao agente de intervenção é que deve ser o sujeito que vai articular a UBS a esse núcleo que está sendo avaliado, tudo bem? Uma outra coisa importante que eu ia falar para vocês a respeito de PTS é que, se, por exemplo, o recepcionista da unidade é o mais vinculado porque, sei lá, é amigo ou, sei lá, faz parte da família, ele vai ser o sujeito de articulação. Lembra que dentro de um processo de administração pública, as pessoas devem ser coprotagonistas de todo o processo de cuidado. Está na Política Nacional de Humanização, é explorado aqui para a PTS também, tá bom? E eu quero que vocês lembrem que o PTS ele é uma ferramenta não exclusiva da PS. Eu posso fazer um PTS num hospital para uma estratégia de deshospitalização, por exemplo, tá bom? Só que ganha destaque na APS justamente porque é ali que a gente lida com uma complexidade de casos no maior volume e tem uma equipe bem estruturada para isso, ok? Para finalizar, vamos falar de saúde mental no ambiente de trabalho? Eu quero que vocês vejam as dicas da Unicamp para eu falar sobre outros campos de medicina do trabalho. Por esse ser o principal foco, eu vou chamar a atenção porque eles mais cobram, tá certo? Então, ano passado cobraram síndrome do burnout na prova discursiva, em 2022. Já cobraram uma estação de prova prática que era transtorno de estresse pós-traumático. Por isso, vou falar sobre esses dois assuntos com vocês. De burnout eu entendo muito bem, meu apelido na residência era Burnoutinho, mas não era só um apelido carinhoso, é porque eu tive burnout durante o final do R2
e significa nada mais nada menos do que esgotamento em português, tá bom? Inclusive a Unicamp colocou síndrome de burnout, entre aspas, esgotamento profissional, tá bom? Galera, geralmente acontece quando a gente está diante de um ambiente profissional não organizado ou não bem manejado. O hospital é um prato cheio para isso. E aí o que acontece? Você está ali naquele ambiente estressivo, mal funcionante e há uma exaustão e consumo dos seus recursos psicológicos. Eu estou falando basicamente que a gente tem uma reserva psicológica, que ela pode ser aumentada através de atividades que geram resiliência, tá bom? Ou diminuída se você está ali num contexto desfavorável, isso sendo somente consumido, sem um novo retorno para si, voltar ao seu estado natural, tá bom? Beleza? Se descomprimir seria a palavra. Basicamente, o burnout ele tem uma etiologia muito variável com o trabalho e com o local, tá bom? Por exemplo, esse estudo dos residentes de cirurgia nos Estados Unidos, a variação foi muito alta, chegando em níveis muito baixos, como 3,2% de todos os residentes com burnout, até 91,4%, dependendo do local e da amostra, tá? Vou dizer para vocês o quanto que isso pode ser importante. Pensa a residência de cirurgia de um hospital que respeita 60 horas semanais, respeita pós-plantão e tem um ambiente legal de trabalho. É o melhor momento de ensino-aprendizado e de tranquilidade para vocês. Agora pensa uma residência de cirurgia que não respeita nada disso, que te coloca como um servo do hospital naqueles anos e te deixa uma carga semanal aí de 100 a 120 horas. Obviamente, a chance de você estar exposto a desenvolver burnout é muito maior nessa amostra. Por isso que é tão variável, tá bom? O CID-11 já colocou o burnout como um fenômeno exclusivamente profissional, então não adianta dizer estou em burnout no meu relacionamento, não funciona, não é isso, tá certo? E tem 3 pilares que configuram a clínica do burnout, que eu vivi, e isso eu posso dar até detalhes mais pessoais. Olha só, primeiro é uma exaustão emocional. Basicamente, você tem uma carência de energia para fazer as tarefas do trabalho. Tudo se torna difícil e custoso. Sabe aquela motivação que você tem para fazer, mesmo que no automático? Tudo some. Pede para fazer a evolução de um paciente que você não tinha programado? Meu Deus, minha vida é péssima, não vou conseguir, não aguento mais, que inferno, meu Deus, fica aí conflitante em relação a isso. Ou então você fica quieto e vai lá fazendo, se arrastando com um pingo de energia para fazer isso, tá? Além da exaustão emocional, você começa a lidar com o cinismo de você mesmo e despersonalização. Você não se reconhece, tá certo? Isso aqui é uma manifestação para a dimensão interpessoal, ou seja, as pessoas reconhecem que você também não é mais você mesmo e você começa a ser cínico com elas. Por quê? Porque você fica indiferente em relação às pessoas, despreocupada, tá certo? Em relação tanto às pessoas quanto em relação ao que você executa. Vai lá evoluir, tanto faz, tanto fez. Começa a ficar irritado, perde o idealismo sobre as coisas, ou seja, não tem mais um brilho no olhar e evita as pessoas. Eu ia de touca, barba por fazer e fone de ouvido porque, como tudo era difícil e custoso, conversar com alguém era difícil e custoso, tá bom? Há uma evitação, simplesmente tu não se reconhece. Estou falando aqui no ambiente de saúde, mas todos os outros lugares que tenham esses processos também podem levar a burnout, tá bom? Aqui também pode ter uma redução da realização pessoal, tá bom? Então você olha para você como incapaz de desempenhar o trabalho, você se sente pouco produtivo e a capacidade é baixa para o enfrentamento de novos problemas. Beleza? Então são esses 3. Mas o tratamento ele é baseado basicamente em 2 pilares. O primeiro pilar é reconhecer quais são os estopins, quais são as alavancas de gerar burnout dentro do trabalho. Pode ser por sobrecarga, por horas de trabalho, sem dúvida nenhuma, vai diminuindo o nosso tempo livre, que é o tempo onde a gente recupera a nossa resiliência e volta ao nosso estado natural, tá certo? Pode ser por uma regulação emocional para o trabalho. Algumas empresas estimulam que os funcionários digam sempre coisas positivas e não consigam se expressar frente aos problemas, beleza? Isso só demonstra um fechamento em relação a uma melhoria de gestão. Depois, se você está numa posição dentro da cadeia de trabalho hierárquica que te falta autonomia ou influência para conseguir ter voz e conseguir mudar isso, quando você precisa lidar com ambiguidades e conflitos na gestão, tenta internar um paciente
quando você está com o PS lotado e não tem uma boa gestão hospitalar ali te dando suporte. É caos, é lidar com briga de ego e isso obviamente volta negativamente para você. Se você tem uma supervisão inadequada, vai gerar estresse por causa do desafio e você vai se sentir também desacolhido e uma percepção também de injustiça, beleza? Tudo isso vocês vão perceber nas residências de vocês, independente de vocês estarem em excelentes serviços ou não. O que muda é o grau do problema, tá bom? E nesses casos, obviamente, o afastamento geralmente é necessário para que a pessoa consiga abrir a visão e consiga voltar ao seu estado natural de deformidade, tudo bem? Mas tem uma coisa no burnout que é pouco falada, mas é muito importante, é que ele depende também dos fatores individuais. Ou seja, eu fui um residente que entrou em burnout, mas eu tive residentes que passaram pela mesma carga, pelo mesmo processo de trabalho e estavam, voando para estudar para o R3 e foram tranquilos do final do R2 em diante também, beleza? E isso diz muito a respeito às características de personalidade. Então, pessoas que são mais amáveis têm maior facilidade em entender o lugar do outro e não se preocupar e não problematizar tanto essas falhas de processo de trabalho. Pessoas que se adaptam muito rápido e estão abertas a novas realidades também. Pessoas que têm uma conscienciosidade, ou seja, que olham as coisas de uma maneira muito mais racional e menos emotiva. Pessoas que são mais positivas de uma forma geral em relação a ver todos os aspectos da vida. Enfim, características de personalidade podem te proteger ou te deixar mais suscetível a desenvolver burnout. Além disso, tem características demográficas e sociais do indivíduo. Imagina se eu estou ali no hospital, mas eu moro do lado da Unicamp, consigo sair à noite para jantar, me divertir, tenho lazer, cultura, tudo isso ali em pleno, apoio familiar. Agora imagina uma pessoa que está passando por isso, em um processo de trabalho igualmente ruim, e que tem que pegar 2 horas de ônibus para voltar para casa, vive num contexto sociocultural bastante difícil, bastante vulnerável. Os mecanismos de estabelecer resiliência e voltar ao seu estado de plenitude são muito mais difíceis, porque outras ações acabam deformando isso. A cultura da pessoa influencia, e de uma maneira geral a gente analisa sempre caso a caso, mas a psicoterapia tem um papel central no reconhecimento e também na ressignificação dessa realidade. Tudo bem? Burnout foi? Vamos lá para o próximo e último tópico, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Basicamente, o DSM-5 colocou como desordens relacionadas a trauma. Neste capítulo, por quê? Porque a gente sabe que não é nenhum transtorno de ansiedade, nenhum transtorno de depressão, e sim relacionado a um trauma específico. Não aconteceria se por um acaso não tivesse passado por um trauma importante. Por isso, o elemento fundamental para a gente classificar TEPT é um trauma significante na história. Trauma significante às vezes é um assalto, sequestro, um estupro, presenciar a morte de alguém ou um acidente grave no ambiente de trabalho. Tudo bem? Então, se o trauma é o elemento fundamental para a gente abrir a suspeita, eu tenho que verificar o segundo item, que é isso levar a um impacto ocupacional e social por mais de um mês. E, obviamente, esses impactos sociais e ocupacionais eles são medidos, seja por sentimentos de intrusão, que eu já vou explicar para vocês, que tem que ter pelo menos um ou mais relatos de intrusão, ou sintomas relacionados à esquiva, que eu preciso pelo menos um, ou então alterações de cognição e humor, que dando um efeito negativo dentro do processo de trabalho em relação a esses 2 parâmetros, no qual eu tenho que ter 2 ou mais, e reatividade ou excitação alterada, e tenho que ter 2 ou mais. Então, se eu tenho um sintoma intrusivo, um sintoma de esquiva, 2 efeitos negativos na cognição e humor e 2 sintomas de reatividade e excitação alterada, junto com um trauma significativo, eu tenho TEPT. Tudo bem? Galera, eu falei ou só para diferenciar, mas como critério é trauma mais impacto ocupacional e social por mais de um mês, e tem que ter estes critérios todos, tá bom? Um intrusivo, um de esquiva, 2 de efeito negativo na cognição e humor, e 2 em reatividade e excitação alterada. Vamos entender o que é cada um deles para vocês saberem classificar. Basicamente, sintomas intrusivos são pensamentos, memórias que vêm sem permissão nenhuma. Eles simplesmente fazem uma intrusão sem permissão e sem estímulo na nossa mente, tá certo?
Então você começa a ter sonhos recorrentes e perturbadores e memórias bastante vívidas através de flashbacks, gerando sofrimento sobre o que levou àquele trauma. Tudo bem? Os sintomas de esquiva são coisas que você evita. Estou me esquivando. Eu me esquivo de ter pensamentos, sentimentos, ir aos locais e realizar atividades que possam gatilhar, tá certo? Que possam rememorizar aquele evento. Cognição e humor, eu posso ter variados sintomas e às vezes é difícil porque o paciente vai falar que começou a diminuir o interesse, começou a ficar distraído por perda de memória, começou a se desconectar e ele associa essa baixa performance à responsabilidade dele mesmo, tá bom? Começa a ter expectativas negativas, se sentir culpado, mas uma coisa meio amorfa, você não associa muito bem que foi depois desse trauma, e às vezes até um distanciamento emocional em relação às atividades do trabalho, tá bom? Aqui eu quero que vocês suspeitem num caso onde não está muito claro que isso é relacionado ao trauma, mas teve temporalmente aquele trauma para poder se relacionar a isso, tudo bem? Por fim, reatividade e excitação diz respeito àqueles mecanismos adrenérgicos de você ter medo, é uma resposta totalmente simpática em relação ao medo. Então você fica hipervigilante, ouviu um barulho diferente, dá um sobressalto para entender o que está acontecendo, beleza? Irritabilidade e explosão, bastante insônia e sintomas de autodestruição, justamente por não entender o que está acontecendo, mas estar sofrendo em relação a isso. A conduta é uma terapia de exposição, através da psicoterapia, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tá certo? E muito autocuidado, beleza? Galera, fechamos na parte técnica. Ficam aqui os meus recados finais para quem fez a prova da Unicamp e voou na primeira fase. Primeira coisa, saibam que é uma maratona. Portanto, tentem ficar próximos ao local da prova. Por quê? Porque eu fiz isso e de manhã eu saí da prova cansado, com a cabeça cheia, saturado, fui para o meu hotel que era do lado da prova, fechei o blackout, tomei um banho frio, deitei, dormi um pouco, zerei a mente, já tinha alinhado ali com o hotel de deixar um almoço leve no meu quarto. Quando eu acordei, eu fiz um almoço leve, tomei mais um banho, passei um cafezinho preto e fui para a prova. O resultado é que na época eram 80 questões objetivas à tarde, eu acertei 72 das 80, enquanto a galera reduziu muito a performance da tarde porque foi comer alimento gorduroso e ficou morgando no sol esse tempo todo. Tudo bem? Então, como que você está na prova da tarde define muito em relação à sua performance. Se a prova da tarde vai ser a prova discursiva e ela tem um peso maior, cuidar disso vai ser fundamental do ponto de vista estratégico de prova, tá bom? Façam essa prova de mente aberta, façam essa prova exaurindo humanidade e ética, porque ela é uma prova que vai se conectar muito com vocês. Posso dizer para vocês que a Unicamp valeu muito a pena, tá certo? Tenho aqui um brilhante cardiologista pelo Dante, uma brilhante oncologista pela USP São Paulo e atual assistente lá do Sírio-Libanês, uma brilhante gastro, que foi uma das nossas melhores residentes, Elô Saudade, está lá voando em Goiás. Eu, aqui na Medway, a Sabrine e o Balini, brilhantes nefrologistas pelo HC da USP, todos eles meus R iguais, e vocês vão encontrar pessoas brilhantes lá no caminho de vocês, sem dúvida nenhuma. Um beijo! Bora pra cima e Unicamp vale muito a pena. Espero que vocês passem e sejam muito felizes assim como eu fui lá. Valeu!
um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.